Tem coisa mais patética do que ver a turma progressista fazendo choro de crocodilo pela Palestina, enquanto cristãos são massacrados na Nigéria e ninguém move uma palha? É dessa hipocrisia seletiva que estou falando, gente. A militância de esquerda escolhe suas causas com base na agenda ideológica, não na realidade dos fatos. Se não serve para atacar o Ocidente cristão, então pode morrer gente à vontade, que eles fingem que não veem. Chegou num ponto que não dá nem para ficar com raiva mais dessa galera. É só pena mesmo. Porque você olha e vê que são pessoas que perderam completamente a capacidade de raciocínio próprio. Viraram papagaios ideológicos, repetindo mantras sem questionar se fazem sentido ou não. É como se tivessem implantado um chip na cabeça que só deixa passar informação que confirma o viés político deles. E aconteceu uma cena antológica agora que ilustra perfeitamente essa doença mental progressista. Em Belo Horizonte, rolou uma dessas audiências públicas que a esquerda adora fazer para lacrar na internet. O tema era defender a Palestina, que todo mundo sabe que na prática significa fazer propaganda pró-terrorismo e jogar ódio nos judeus. É sempre a mesma ladainha. Só que apareceu lá um vereador chamado Vili, que não estava para esse tipo de brincadeira. Minas Gerais está produzindo uns políticos excelentes ultimamente, e esse moleque é mais um da safra nova, que não tem medo de enfrentar narrativa falsa. O cara chegou na audiência preparado para desmontar toda aquela encenação ridícula. Assiste aí o vídeo original, que daqui a pouco eu volto narrando os fatos. Vereador Vili destrói esquerda pró-Palestina e Irã. O regime da Palestina e o regime do Irã são regimes ditatoriais que oprimem mulheres e LGBTs. Eu quero mostrar alguma coisa pra vocês aqui. Eu vi que... Como é que você chama? Ela que chegou aqui e comentou. Bem-vindo a todos, todas e todes. Todos, a todas, a todes. O que você acha que vai acontecer com você falar todos na Palestina pro Hamas? Nada? Aqui. Dá licença, por favor, presidente. Por favor. Presidente, por favor. Gente, pela ordem, só um pequeno detalhe. Se a gente deixa ele concluir rapidamente, acaba rápido. O sofrimento acaba rápido, fica tranquilo. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Que é esse Moreno? É um casal, deixa eu mostrar pra câmera lá também, pra todo mundo. Isso aqui é um casal de homossexuais sendo executados no regime do Irã. Enforcados, tá? Enforcados. Olha o que vocês estão defendendo. É um LGBT sendo jogado de um prédio. Vocês defendem um regime que faz esse tipo de coisa. Se esse regime se perpetuar no poder, ele vai continuar matando LGBTs. O vereador dos Estados Unidos faz muito parecido assim, Os Estados Unidos pode ter preconceito como tem aqui no Brasil, mas não enforca nem joga LGBT de prédio. E aqui, corte rápido, faca, é Tramontina. Todas mulheres muito bonitas, com seus cabelos à mostras. Isso aqui é o que acontece, uma mulher adúltera, uma mulher que fica sem usar o véu na cabeça, ela está sendo apedrejada. Apedrejada, pra todos verem. Eu até tampei aqui, ó, mas quem quiser procurar a fonte pode ver. Eu até tampei ela aqui, ó, porque é feio, é uma coisa muito, muito feia. Elas são colocadas em público e são apedrejadas. Que liberdade tem essas mulheres? Aí vocês vêm me falar, Vili, mas nós não estamos defendendo esse regime, a gente defende o país, a gente defende o Irã, defende a Palestina. E agora eu quero mostrar pra vocês como vivia o povo iraniano antes da Revolução Islâmica que teve lá. Olha aqui, ó. As mulheres iam estudar, as mulheres podiam dirigir, as mulheres podiam trabalhar, as mulheres podiam se envolver na política, as mulheres podiam passear aqui nas praças com seus cabelos lindos, usando saia, usando as roupas da moda. As mulheres estudando, ó, na faculdade de Teherã. Inclusive, ótimas cientistas, viu? Na época eram as melhores cientistas do mundo na faculdade de Teherã. Isso foi abolido, isso foi acabado. Olha como é que a mulher tem que... Ó, se você estuda aqui, ó, mulherada pra esquerda que tem liberdade aqui no Brasil, pode fazer o que quiser, e eu acho que tem que fazer mesmo, estão certos, tem que estudar, concordo, tem que ter toda a liberdade do mundo. Olha como é que vocês iam andar aqui no Irã e na Palestina, ó. De burca. Que liberdade que vocês iam ter. Quando eu vi o professor falando aqui que Israel tem ódio e racismo aos outros. Parâmetros de comportamento do nazismo do Adolf Hitler. Tem ódio e racismo maior que você apedrejar a mulher, enforcar LGBT, jogar LGBT de prédio e matar pessoas pelas suas opiniões políticas? Israel é um país totalmente democrático, onde homens e mulheres estudam, homens e mulheres servem ao exército, tem a maior parada LGBT do mundo. Liberdade, mas tem, não tem? Na Palestina e no Irã tem? Eu não vou... Você querer associar, falar que judeu é nazista, um povo que sofreu tanto, foram colocados em trens, câmara de gás, e mataram judeus, colocaram em câmaras de gás, executaram mulheres e crianças, o maior holocausto da história da humanidade.
E agora você vem falar que judeu é nazista. Se vocês fossem presidente, líder de um país, e soubessem que um país vizinho que tem ódio ao seu povo estivesse prestes a fabricar uma arma nuclear, vocês deixariam? Vocês deixariam? Você acha que sem quem serão os alvos dessa arma nuclear? Pessoas como vocês. Pessoas como vocês, que vivem numa democracia e estão livres. Mulheres, crianças, LGBTs serão alvos das armas nucleares de iranianos e terroristas islâmicos. Então abre o olho aí, gente. Para de defender coisa errada aí, pelo amor de Deus. E aqui, vocês estão falando que estão contra a guerra e tal. Cadê o apoio aqui ao outro lado também? Vocês estão a favor de um lado. Não vem com essa pra cima de mim não. Valeu, presidente. A militância estava lá toda empolgada, usando aquela linguagem inclusiva forçada que eles adoram, falando todes pra cá, todes pra lá, se achando os defensores das minorias. Aí o vereador fez uma pergunta simples, mas devastadora. O que aconteceria se eles fossem falar essa linguagem inclusiva nos territórios que estão defendendo? Imagina a cara de tacho dessa galera, porque é exatamente aí que a hipocrisia fica escancarada. Eles defendem regimes onde casais homossexuais são executados em praça pública, onde mulheres são apedrejadas por adultério ou por não cobrir o cabelo, onde qualquer manifestação de liberdade individual é reprimida com violência extrema. Mas aqui no Brasil, eles se fazem de paladinos dos direitos humanos. O vereador trouxe evidências visuais que deixaram todo mundo constrangido. Mostrou registros de execuções de pessoas LGBT em países islâmicos. Documentou casos de mulheres sendo mortas por supostos crimes morais. E perguntou para a militância: vocês têm certeza de que querem defender esse tipo de sistema? A resposta foi um silêncio eloquente. Tem uma comparação histórica que é especialmente revoltante. Professores universitários por aí estão equiparando Israel ao nazismo hitleriano. Isso é uma distorção histórica criminosa que cospe na memória das vítimas do Holocausto. Como você compara uma democracia funcional, onde todos têm direitos iguais, independente de gênero ou orientação sexual, com um regime que sistematicamente exterminava pessoas? O que mais impressiona é o nível de amnésia histórica dessa gente. O Irã, antes da Revolução Islâmica de 1979, era um país moderno e ocidentalizado. Mulheres frequentavam universidades, participavam da vida política, vestiam roupas da moda, tinham liberdades comparáveis às das brasileiras hoje. A Revolução Islâmica acabou com tudo isso e transformou o país numa teocracia opressiva. Mas a esquerda brasileira romantiza essa transformação como se fosse uma libertação anti-imperialista. É de uma desonestidade intelectual impressionante. Preferem apoiar ditaduras teocráticas do que reconhecer que Israel é uma das democracias mais sólidas do Oriente Médio. É inversão total de valores. E tem um questionamento que nenhum progressista consegue responder. Se você fosse líder de um país democrático e soubesse que um vizinho hostil está desenvolvendo armas nucleares, qual seria a sua reação? Qualquer pessoa sensata entenderia a necessidade de ação preventiva. Mas quando se trata de Israel, de repente essa lógica básica de autodefesa vira genocídio e nazismo. A seletividade progressista fica ainda mais nojenta quando você olha o que eles ignoram. Enquanto fazem todo esse teatro pela Palestina, cristãos estão sendo sistematicamente assassinados na Nigéria e outros países africanos. Milhares de pessoas morrem por causa da fé, mas isso não gera uma linha sequer nos jornais progressistas brasileiros, porque não se encaixa na narrativa de ódio ao Ocidente cristão. A mídia nacional é cúmplice dessa manipulação. Produz reportagens chorosas sobre Gaza todos os dias, mas sobre a perseguição aos cristãos africanos é silêncio absoluto. É uma curadoria ideológica que mostra como esses veículos operam. Não é jornalismo, é militância disfarçada. O que aconteceu naquela audiência em Belo Horizonte foi um retrato perfeito da nova política brasileira. De um lado, a velha esquerda repetindo narrativas importadas, sem questionar contradições óbvias. Do outro, uma geração nova de políticos conservadores que não tem medo de confrontar mentiras com fatos duros. Essa molecada que está surgindo na política mineira representa uma mudança de paradigma. São pessoas preparadas, corajosas e intelectualmente honestas. Não se deixam intimidar pelo terrorismo intelectual da militância progressista. Levam dados, evidências e argumentos racionais para o debate público. A reação da esquerda a esse tipo de confronto é sempre a mesma. Tentam calar, desqualificar,
fazer escândalo, porque não conseguem rebater com argumentos. Como você vai defender execução de homossexuais quando se diz defensor de direitos LGBT? Como justifica apedrejamento de mulheres quando se proclama feminista? É impossível manter coerência nesse nível de hipocrisia. Por isso a esquerda brasileira está entrando em pânico. A nova geração conservadora não aceita mais as premissas falsas que eles tentam impor no debate. Questiona, investiga, apresenta contrapontos e, principalmente, não tem medo de ser cancelada por falar a verdade. O Brasil precisa urgentemente de mais políticos como esse vereador de Belo Horizonte. Gente que leva seriedade ao debate público, que não aceita narrativas prontas, que tem coragem de mostrar os fatos inconvenientes que a militância quer esconder. É essa turma que vai resgatar o país do buraco ideológico que a esquerda cavou. Enquanto os progressistas choram por ditadores e terroristas, nós choramos pelas vítimas reais da intolerância religiosa e política. Enquanto eles promovem ódio disfarçado de justiça social, nós defendemos liberdade e democracia genuínas. A diferença é cristalina. A máscara da esquerda já caiu faz tempo. Agora é questão de continuar expondo suas contradições até que todo brasileiro perceba quem são os verdadeiros inimigos da liberdade. E essa nova safra de políticos conservadores está fazendo exatamente isso com maestria. Gostou do vídeo? Então senta o dedo no like sem dó, curta, comente e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para que essa notícia chegue realmente a mais patriotas. Com certeza você não verá essa informação na grande mídia. Portanto, faça a sua parte e compartilhe ao máximo. Um abraço e vamos para o próximo vídeo.